apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Maravilhoso é estar em sua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Diga para o Senhor: maravilhoso é estar em sua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, digna de toda aceitação é a sua palavra. Toda palavra de Deus é pura, é verdade, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Senhor, para a tua glória, revela a tua palavra à tua igreja, revela a tua palavra aos teus filhos. Eu te peço, me submetendo à tua soberania, à tua vontade, revela a tua palavra, a palavra da graça, o apostolado, para que o Senhor seja exaltado e glorificado pelo entendimento da tua igreja, que só o Senhor pode dar. Quantas ovelhas estão ouvindo agora e me assistindo, Senhor, ao redor da face da terra, e o Senhor é onipresente, o Senhor é o único que pode fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Manifesta o seu poder através de nós, revelando a tua palavra, através da pregação, através do ensino, através da leitura, Senhor, para que ela não volte para o Senhor vazia. E eu te louvarei e te reconhecerei na vida de cada filho de Deus que entender a tua palavra nessa ministração. Oro em nome de Jesus. Maravilhoso é estar em sua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é, com palmas, te contemplar, Senhor. Te contemplar. Graça e paz, igreja em Graça Santo André, graça e paz a todos vocês. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Graça e paz a você que me assiste agora no Facebook, me assiste agora no WhatsApp, me assiste no YouTube, me assiste através do nosso site, graçaeapostolado.com. Graça e paz a todos vocês. Glória a Deus por cada um nessa noite. Pegue na sua Bíblia aí rapidinho. Vamos fazer uma confissão de fé. Diga pela fé, diga assim, ó: a palavra do Senhor em minha vida não voltará para ele vazia. Eu recebo a boa semente, porque eu sou uma terra boa. E a semente, que é a palavra de Deus, vai produzir frutos a 100 por 1,
para a glória de Deus. Diga, eu creio, por isso eu falo. Amém? Glória a Deus. Hoje é a quarta parte da série de mensagens que está em nosso site, série de mensagens, A Fé em Graça. Entre em nosso site, www.graçaeapostolado.com, vai abrir a página inicial, tem vários links, procura ali o link, A Fé em Graça, parte 1, parte 2, parte 3, e hoje é a quarta parte, e eu tenho um tema muito importante para você que está acompanhando essa série de ministrações. Pega o seu caderno, pegue a sua caneta, e anote aí o subtítulo desse tema, Fé versus andar por vista. A diferença da fé e de andar por vista. Abra sua Bíblia já, vamos aproveitar o tempo. Em 2 Coríntios capítulo 5. Mais uma reguladinha no som. 2 Coríntios 5. A série de mensagens tem por tema a fé em graça. Na parte 1 eu ensinei o que é a fé. Na parte 2 eu ensinei a diferença da fé e esperança, né? E hoje nós já estamos na quarta parte. É importante que você acompanhe essa ministração, tá? Parte 1, parte 2, parte 3. E hoje é a quarta parte. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 7. Está aqui. 2 Coríntios 5, verso 7, um versículo pequenininho, mas muito importante, que Paulo fez questão de deixar claro como que ele, porque ele está falando por ele, tá? Nesse texto aqui ele está falando por ele e com os que estavam com ele, tá? Por exemplo, 2 Coríntios 5, 7, andamos. Na interpretação bíblica, na primeira interpretação bíblica, porque a interpretação tem ida e volta. Tem a primeira e tem a segunda interpretação. Ou seja, a primeira interpretação é de quem está falando. E a segunda interpretação é tomando posse para nós mesmos. Por exemplo, vou te dar um exemplo dessas duas interpretações. A primeira interpretação de Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos. Então a interpretação bíblica é Paulo falando com os Efésios. E a segunda interpretação é nós tomando posse dessa palavra, que nós somos salvos pela graça, como os Efésios e como as demais ovelhas, tá? Então, em 2 Coríntios 5, 7, na primeira interpretação bíblica da letra, Paulo disse, andamos por fé. Andamos quem? Quem está falando é Paulo, e juntamente Tito estava com ele, Filemão, Timóteo, Barnabé estavam com Paulo. Então ele disse, nós andamos por fé e não por vista. O assunto de hoje, esse é o assunto de hoje. Fé versus andar por vista. A vida da fé, como diz Hebreus 11, você pode comparar, eu já li na primeira parte, mas é sempre bom lembrar e deixar vivo dentro de nós. A vida da fé, Hebreus 11, 1, a fé é a certeza das coisas que não se vê. É a prova das coisas que não se vê. Então, a vida da fé, ela é uma vida que você não pode se basear no que você vê. Amém? Pegou essa frase? Alô, o que Deus disse em Hebreus 10, 38? Não me canso de falar. Hebreus 10, 38. O meu justo verá da fé. Então, a vida da fé é uma vida que você não pode, em hipótese alguma, se basear, se fundamentar no que você vê. Porque se os homens da Bíblia fossem se basear no que estavam vendo, todos iriam fracassar. Porque Moisés olhou para trás e viu o faraó vindo com o seu exército contra Moisés e o povo de Israel. Essa era a realidade da situação. A realidade era essa. Qual que é a realidade da situação? Olha, nós estamos de frente para o mar. Ainda que eu saiba nadar, é um mar, não é um rio, não é um lago, não é um açude, é um mar. Alguém diria, eu sei nadar, mas como é que eu vou nadar um mar?
Está me entendendo onde eu quero chegar? Então era uma situação que não tinha como. Essa era a realidade. Os pés no chão. Qual que é a realidade de Moisés? Dos fatos. Estamos de frente para o mar, e ainda que vocês saibam nadar, vai morrer, porque ninguém aguenta nadar 5 meses nadando sem parar, 24 horas por dia. Um navio leva semanas para atravessar um oceano. Navio que tem motor, tudo. E braço, pessoas nadando. Então logo ia morrer. Se não morre com 100 metros, não morre com 1 quilômetro, ninguém vai aguentar atravessar um mar nadando. Então a realidade era essa. E olhando para trás, Faraó e o exército. Espada, faca, lanças, pedaço de pau, porrete. A realidade era essa. Então, sempre em nossas vidas vai haver uma realidade. Tá claro? A realidade da situação. Vocês sabem qual foi o final de Moisés, né? Eles conseguiram atravessar o mar. Mas não foi só Moisés, né? Vem Elias, vem Eliseu, vem Davi, vem Gideão, vem Sansão. Sansão estava numa situação, quando ele olhou assim, 1000 homens. Pô, como é que um vence 1000? Sansão. E ele pegou uma queixada de jumento. Queixada é um osso bem grande. E a Bíblia diz que com uma queixada de jumento, ele derrubou numa pancada só 1000 homens. Mas, então quer dizer que ele não andou por vista. Porque por vista ele ia correr. Qual ser humano que estiver atravessando uma vila de noite e vê 4, 5 capangas vindo, não vai sair correndo? E ele não correu, que tinha 1000. E você imagina, hein? Com uma pancada só derrubou 1000. Mas não foi só Moisés e Sansão. Não foi só Davi. Um pouquinho de Daniel, eu adoro Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. E leão é carnívoro. Leão, onça, tigre, come carne. A realidade é essa. Alô? Nós nunca podemos ignorar e nunca subestimar a realidade da situação. Ficou claro? Eu estou te ensinando como viver por fé, porque Deus disse em Hebreus 10:38, o meu justo verá por fé. Mas o que é a fé? Hebreus 11:1, é a certeza de coisas que você não vê, mas você tem certeza. Mas mesmo tendo certeza, existe uma situação real. Situação real. Qual que é? Imagina alguém ligando no celular de Daniel. Toca o celular de Daniel. Alô, Daniel, graça e paz, tudo bom, irmão? Tudo bem? Glória a Deus pela sua vida. Como é que tá? Tudo bem. E aí, Daniel, onde você está agora? Irmão, eu estou na cova dos leões. O que, Daniel? Gatos? Não. Gatinhos siamês? Não. Periquitos? Não. Leões. E pelo que eu vi, faz mais de uma semana que eles não comem nada, hein? É a situação real. Tá pegando onde eu quero chegar? Ligaram no celular do Daniel. Onde você está? Estou na cova, irmão. Tem no mínimo aqui, 1, 2, 3, no mínimo uns 10. Leão, um só come um homem. Tinha 10. Essa era a situação real. Mas e aí, Daniel, o que você está pensando em fazer? Olha, irmão, eu fui jogado aqui injustamente, eu vou orar. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho revólver, não tenho faca, não tenho espada, não sou domador de leões, igual no circo. E aí, Daniel, o que você está fazendo? Eu vou orar, irmão, vou orar e vou dormir e vamos ver o que Deus faz. Existe para tudo na nossa vida. Eu estava aqui pregando numa segunda-feira, recebi um telefonema, estou falando do Daniel, o celular, mas eu recebi um telefonema no celular. Pastor, está pegando fogo nos seus carros. É uma situação real. Daniel estava numa cova, quando eu cheguei tinha 3 carros pegando fogo. Não dá para ignorar. Não, eu não estou vendo, é mentira, não. Não, eu estou... Não, é verdade mesmo. Está pegando fogo, se pôr a mão queima. Não é ilusão, não é falta de fé, é uma realidade. É uma situação. Aí na situação que tem que usar a fé. E eu lembro como que eu usei a fé na minha situação. Moisés teve a dele, o Sansão, o Gideão, o Davi, o Daniel. Mas eu tive a minha situação e eu tive a minha atitude de fé. Que eu já falei e vou falar mais uma vez para edificação de vocês. Apóstolo, o que você fez quando o Daniel estava na cova dos leões e ele foi orar? O Moisés orou. O Gideão tomou atitude. O Davi pegou uma pedrinha. Quando ele viu aquele gigante, eram Golias, Enaquins, filho de Enaque, mais de 3 metros de altura. Imagina a mão do Golias. Duas mãos nossas, 3 mãos nossas era a mão do Golias. Um punho nosso, tem que dar uns 3, 4, 5 punhos para dar o punho do Golias.
O nosso ombro, 4, 5 ombros nossos para dar um dele. A coxa do Golias, ele é mais de 3,5 metros, gigante, guerreiro, lutador, homem de batalha, escudo, capacete, lança. Essa era a real situação. E a do Davi? Esse menino aí, 1,67 m, franzino, não luta boxe, não faz karatê, não luta jiu-jitsu, não tem espada, não tem revólver, não tem nada. Ué, ele está agachando ali. Ué, o que ele está pegando ali? Pegou uma pedra e colocou na funda. A funda é o tipo de um estilingue. O estilingue você puxa assim, no meio da forquilha. E a funda você pega, é uma borracha, e você coloca a pedra na borracha, segura na ponta e vai virando, e chama funda. Vira, e você tem um sincronismo, é igual rodar peão. Quando você vai rodar o peão, você faz assim, solta e o peão roda. A funda você gira, no momento certo você solta uma ponta, são duas, solta uma e aquilo vira uma arma, atira. Não é que o Davi atingiu o Golias com uma pedra? Um gigante de mais de 3 metros? Na mão não tinha como sair. Na pancada ele não tinha jeito. Faca, revólver ele não tinha. Espada ele não tinha. Ele teve que enfrentar o Golias pela fé. Porque o Golias deu risada, desfez, afrontou. Vocês me mandam esse pirralho. Vocês não têm coisa melhor, não? Vocês me mandam esse moleque para lutar contra mim, que sou guerreiro velho. Olha, hoje mesmo eu vou entregar sua cabeça às aves do céu. O Davi falou, não. Eu vou entregar a sua cabeça às aves do céu. Você vem contra mim, Golias de Gate, com lanças, varapaus, espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quem ganhou? Davi ou Golias? Davi. Existe uma atitude real e é preciso cada um tomar uma atitude de fé na sua situação. Eu estava falando da minha situação. Quando eu cheguei lá, o Daniel orou na cova, o Davi tomou uma atitude, o Moisés fez. Então, quando na minha atitude, na minha situação, quando eu vi 3 carros pegando fogo, não desesperei, não murmurei, não reclamei, não amaldiçoei. E o que você fez quando você viu o carro pegando fogo? 3 carros, a garagem, tudo pegando fogo, um fogaréu imenso. Atravessei a rua, olhei para aquele fogo e falei assim, ó. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Enfrentei o fogo. Eu não fugi do, agora. Não. O fogo desse lado, dei a volta assim, fiquei de frente para o fogo. Atravessei a calçada, fiquei de frente para o fogo. E falei assim, ó. Todas as coisas, olhando para o fogo, pegando fogo, meus olhos vendo, hein? Você sabe o que é 3 carros pegar fogo? 3 ao mesmo tempo? Imagina o tamanho da fogueira. A altura do fogo, as labaredas chegavam no fio do poste, tá? Queimou os fios da Eletropaulo. Explosões, tanque de gasolina. Eu fiquei de frente daquele fogo, sem medo, sem chorar, sem desmaiar. Eu não aguento. Nada disso. Deus disse, o justo verá por fé. Então, Senhor, vamos viver por fé. Nesse momento é por fé, eu não posso sair correndo. Não, é agora. Dei a volta, fiquei de cara pro fogo, cara a cara com ele assim, ó. E aquele fogo enorme, um monstro, da altura do poste. E eu falei assim, ó. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Olhei pro fogo assim e saí. Venci. Deus se manifestou em minha vida. É claro que o fogo foi apagado. O fogo foi apagado. E tudo aquilo que eu perdi foi restituído. Então eu venci. O que eu quero mostrar para vocês hoje, o assunto, fé versus andar por vista. O que é andar por vista? A visão, faz parte de um dos nossos sentidos. Quer escrever isso? E andar por fé, ou para andar por fé, você não vai poder seguir os seus sentidos. Senão vai dar conflito. Não vai ter lógica. Como é que você vai falar que você crê em Deus? Como é que você vai falar para a sua cabeça que você crê? Por isso que Paulo diz que com o coração se crê. Romanos 10. Com o coração se crê. Isso que ele falou. Como é que você vai falar para a sua cabeça carnal terrena que você crê em Deus, se você não tem como provar para ela Deus? Porque Deus é Espírito. E os olhos não o vê. Está pegando onde eu quero chegar?
Então diga comigo, para viver por fé, eu não vou poder usar os meus sentidos. Porque vai dar conflito. Claro que vai dar conflito. Ó, tato, olfato, visão, paladar, hein? Eu não ia falar do paladar, mas vou falar. Porque em Marcos 16, Jesus disse, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Então beber é paladar. Se alguém te dá um veneno para você beber. Mas se a sua fé está firmada na palavra, você não vai morrer. Nenhum mal lhe sucederá. Paulo foi pegar um graveto para colocar na fogueira e uma cobra pegou e picou o Paulo. Uma serpente picou e ficou pendurada na mão dele. A serpente ficou pendurada. O Paulo pegou, pôs a mão no fogo, sacudiu, aí a cobra não aguentou o fogo, soltou, caiu no fogo, queimou. Os nativos da ilha ficaram todos conversando. Ih, vai morrer, bicho, vai morrer. A cobra picou e vai morrer. E passa meia hora, passa uma, passa um dia, não morreu. Oh, então ele é um Deus, ele é um homem maravilhoso, ele é um ungido. Oh, e vem aqui. Aí começaram a exaltar Paulo, porque a cobra picou, vai morrer, e o Paulo não morreu. E o texto e o contexto dessa história é o Marcos 16. Não lhes fará dano algum. Diga comigo, não me fará dano algum. Diga, porque tu estás comigo. Essa confissão é a fé ativada. É a fé ativada. Agora, deixa eu voltar na realidade dos fatos. Realidade dos fatos. Eu não vou nem falar o que você faria. Porque eu vou crer que você é um crente. Eu vou crer que você é uma pessoa de fé. Eu vou crer. Eu vou te respeitar como uma pessoa de fé. Então eu vou falar se você conhece alguém. Pensa aí nas pessoas que não servem a Deus, que não lê a Bíblia, que não crê, que não ora. Pensa aí. O que será que elas fariam quando ficasse de frente com 3 carros pegando fogo? Não vou nem falar o que você faria, porque você é crente. Você é um homem de fé, você é uma mulher que crê, então não vou nem falar você. Estou crendo pela fé. Eu conheço muitos, iam se desesperar, outros iam desmaiar, outros iam fazer uma loucura, muitos iam amaldiçoar a situação, reclamar, murmurar, e por aí vai. A maioria das pessoas que eu conheço fariam isso. Eu não lembro, fora vocês, eu não lembro de um que ia enfrentar como eu enfrentei. 3 carros pegando fogo, você vai falar, você vai citar um texto? 3 carros pegando fogo, você vai citar um texto da Bíblia? Você está louco, pastor? Você está louco? Não, como assim louco? Não, você só pode estar louco. 3 carros pegando fogo era o seu sustento? Você vai lá e fala que colabora para o seu bem? Pode internar esse homem, que esse homem está louco. Não tem lógica falar isso. Quem está me entendendo? Diga comigo. Mas a fé não tem lógica. A fé não tem lógica. Por quê? Alô, vamos deixar mais claro. A fé não tem lógica para os nossos sentidos. Porque o tato, ele quer o quê? Pegar. O nariz quer o quê? Cheirar. O paladar, ele quer sentir o gosto. O ouvido, ele quer ouvir para ele crer. E os olhos, para ele crer, ele quer o quê? Ele quer ver. Mas tem como ver Deus? E aí, como é que faz agora? Por isso que para andar por fé, você não pode olhar para os seus sentidos, dar atenção para os seus 5 sentidos. Porque se for para você aqui atentar para os seus 5 sentidos, na vida da fé, pode parar, levantar e ir embora para sua casa. Para de ler a Bíblia, pode parar com tudo. Porque senão você vai ficar louco. Porque não tem lógica. Por exemplo, não tem lógica. Lá em Daniel 6, o Daniel foi jogado na cova dos leões, e isso era umas 6, 6 e meia da tarde, 7 horas. Ele passou a noite e a madrugada inteira na cova, no meio dos leões.
A Bíblia diz que o rei não conseguia dormir. Tanta condenação. De jogar um homem. O homem só estava orando, ele não matou ninguém. Ele foi jogado lá porque ele foi achado orando. Fizeram um decreto, olha, se pegarmos alguma pessoa invocando a outro Deus, que não seja o Deus do Nabucodonosor, então a estátua do rei, nós vamos jogar na... Fizeram esse decreto. E ele foi jogado lá só porque ele estava orando. Ele não era traficante, não era estrupador, só porque ele estava orando. Aí o rei não conseguia dormir, ficou debaixo de condenação. Não via a hora de amanhecer. A Bíblia diz que mal amanheceu o dia, ele já correu lá na cova, mandou tirar a pedra e falou... Com voz trêmula, a Bíblia diz, Daniel, tipo assim, Daniel, vou jogar um homem aqui no meio de 10 leões, eu estou chamando Daniel ainda, não vai ter nada. Mas ele, Daniel. Aí de repente, lá do fundo da cova, ó rei, vive para sempre. Olha a educação do homem, foi jogado injustamente e ainda está honrando o rei, respeitando a autoridade. Aí Deus tem que ser com uma pessoa dessa mesmo. A pessoa assim, Daniel, vai se lascar, seu maldito. Não. Daniel, ó rei, vive para sempre. O que eu posso te servir? Mais ou menos isso que ele quis dizer. Daniel, você está vivo ainda? Aí eu gosto muito de Daniel, né? Ele falou assim, o Deus a quem eu sirvo achou inocência em mim e enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Imediatamente o rei mandou tirar Daniel da cova. Agora olha só, olha o conflito. O assunto hoje, fé versus andar por vista. Né? Andar por vista. Olha o conflito. Jogou Daniel na cova, no meio dos leões. Daniel, você está vivo? Tô. Mas como que você está vivo? Ah, o meu Deus, Deus que Deus? O meu Deus, qual Deus? Ah, pera um pouquinho aqui. Esse Deus aqui, esse Deus que foi feito da mão dos homens, essa imagem de escultura, ah, o nome dele é tal. Ah, o nome dela, o nome dela é tal. Esse Deus aqui, Daniel? Não, não. O Deus que eu sirvo. Ah, mas cadê ele? É o Deus vivo. Sim, mas cadê? Eu quero ver, eu quero tocar nele. Eu quero ver esse Deus, eu quero sentir esse Deus, cadê? O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. Anjo? Qual anjo? Cadê? Aonde? Os sentidos ficam loucos, porque eles não têm explicação. E o que prova a Deus? Uma teoria bíblica? Não. Uma teologia bíblica? Não. Só uma coisa, Pai, só uma coisa, guarde isso, só uma coisa prova Deus. Só uma coisa prova Deus. Ainda que muitos não vão crer, porque não vai ter lógica. Chamaram o psiquiatra, vamos examinar Daniel. Não, louco ele não está. Está falando de Deus aí, ninguém vê Deus. Está falando que esse Deus enviou o anjo, também ninguém vê o anjo. Só que é o seguinte, ele não tem um arranhão. Então só uma coisa prova Deus. Nem a Bíblia prova Deus, hein? Alô? Eu tenho 40 e poucas Bíblias. Nem a Bíblia prova Deus. Nem a Bíblia. A Bíblia fala de Deus. Está me entendendo? A Bíblia fala de Deus. Você quer saber sobre Deus? Lê a Bíblia. Ela fala de Deus, mas ela não prova Deus. Nenhum estudo prova Deus. Nenhuma doutrina prova Deus. Nenhuma pregação, por mais verídica que seja, prova Deus. Nenhuma teologia prova Deus. Só uma coisa prova Deus. Só uma coisa. Fatos. Daniel, estou aqui. Levanta a blusa aí. Não tem nenhum arranhão? Sadraque, Mesaque e Abednego, fiquei sabendo que vocês foram jogados na fornalha. Fomos mesmo. Para cima de mim que vocês foram jogados na fornalha? É, e o rei mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais. Tá bom. Deixa eu ver seu cabelo. Não tem cheiro de queimado. Deixa eu ver sua roupa. Tá inteira. Então deixa eu ver. Mas não queimou nada?
Isso não tem como explicar, irmão. A ciência não explica isso. Porque se você pegar um pedaço de papel e jogar no fogo, queima na hora. E se você aumentar o fogo 7 vezes mais, quando você for chegar perto, já derrete. É o que aconteceu com os soldados. A Bíblia diz em Daniel 3 que quando foram chegando os soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimados. Os soldados que foram levar. Quer dizer, queimou o soldado, não queimou eles. Só uma coisa prova Deus. Fatos. Contra fatos não há argumentos. João 5, eu era cego e agora eu enxergo. Mas eu não sei, irmão. Mas esse homem de Nazaré, eu não sei se é de Nazaré ou se é do Japão. Eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo. Agora eu vejo. Não, mas ele não pode curar no sábado. Eu não sei se é sábado, domingo, eu não sei se é feriado. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. A senhora foi em qual médico? Eu não fui médico nenhum. Mas só não tinha hemorragia? Marcos 5. Você não tinha hemorragia? Tinha. E como que ela parou? Eu não sei. Eu cheguei perto de Jesus, ela parou. Mas que remédio? Não tomei remédio. Que médico? Não fui médico. Mas como parou? Não tem como parar. 12 anos de hemorragia. Eu não sei. Eu sei que tinha hemorragia, agora não tem mais. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu fui jogado na fornalha e estou aqui sem queimadura nenhuma. Eu fui jogado na cova e os leões não me comeram. Veja aqui, eu estou vivinho da Silva. Só uma coisa prova a Deus. Fatos. Se Deus é com você, vai ter sinais e evidências na sua vida. Conversa, chaveco, religião não convence ninguém. Só uma coisa prova a Deus. Sinais na sua vida. Fatos. A graça e o apostolado que eu prego, eu não aprendi de ninguém. Não teve nenhum homem que me ensinou. Ninguém chegou em mim e me deu uma aula, ninguém pregou para mim, ninguém me mostrou um texto, eu não fiz escola dominical, eu não fiz teologia, ninguém me ensinou. Aí como é que você sabe da graça? Eu sei da graça que Deus me explicou ela. Mas como que você prova isso? Pelo que eu prego e ensino. Já me falaram. Como é que você sabe tanto se você não fez teologia? Para você ver. Para você ver. Um dia ligou um homem de Miami lá em casa, dos Estados Unidos de Miami, e perguntou para a pastora, como que ele sabe tanto se ele nunca esteve com a gente? Como é que ele sabe tudo isso aí? Aí eu falei, pastora, responde para ele. O Deus de Elias, que falava com Elias, fala comigo também. O Deus que falava com Davi, o Deus que falava com Moisés, o Deus que falava com Eliseu. Isso é coisa de louco, né? Então, ele falava com ele, fala comigo também. Simples assim. Só uma coisa prova Deus. Fatos. Se uma pessoa chegar em mim e falar, Deus é comigo, é com você? Então tá bom. O que você está fazendo? Não, estou marcando aqui o dia que você está falando que Deus é com você. Hoje é dia 26/7/2017. Deus é com você, né? Então tá bom. Então Deus é com você, coisas têm que acontecer. Tá claro ou não tá claro? Ué, Deus é com você e não acontece nada? Porque Deus era com homens da Bíblia e acontecia coisas. Tá claro ou não tá claro? Você quer que eu fale de alguém? Paulo colocou a serpente, já falei, a serpente mordeu Paulo e Paulo não morreu. Qual homem que não morre se uma serpente morder ele? Morre, porque é veneno e o Paulo não morreu. Você quer que eu fale de Sadraque, Mesaque e Abednego? Jogado na fornalha e aquecida a fornalha 7 vezes mais. Sabe o que é 7 vezes mais? Você está fazendo um churrasco, você pôs um saco de carvão. Um saco de carvão. Só que você quer mais fogo. Aí coloca mais 7 sacos de carvão. Imagina a temperatura que vai. É isso que fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas como vai provar Deus? Vai provar que eles foram jogados na fornalha e saíram dela sem queimadura nenhuma. Você não acha que ele passou bronzeador para não queimar ele, né? Então como é que ele não tinha queimadura? E a Bíblia diz que não tinha nem cheiro de fumaça no seu cabelo nem nas suas roupas. Posso falar? Eu creio. Oh, I believe. Eu creio. Eu creio. Papai. E tem mais, hein? Eu creio e não vou dar satisfação para os meus sentidos. Eu creio e acabou. Porque se tiver escrito, eu creio. Essa é a resposta que eu dou para a minha razão.
A resposta que eu dou para os meus olhos, porque por vezes meus olhos vê coisas, a Bíblia diz uma coisa, meus olhos vê outra. Você não pensa que eu sou diferente de você. A Bíblia diz aqui, a Bíblia diz, mas eu estou vendo outra coisa. Então eu não ando pelo que eu estou vendo, eu ando pelo que está escrito. Isso é andar por fé. Por isso, está aqui, 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé. Estou te explicando, investi todo esse tempo, 30 e poucos minutos, só para te explicar o que é andar por fé. Para andar por fé, você não pode, porque senão você não vai ver sinais, irmão. Não vai ter jeito. Pessoas, já me perguntaram muitas pessoas. Por que eu não vejo Deus fazer comigo o que Ele fazia com as pessoas na Bíblia? Já começa que você não é como as pessoas da Bíblia, tá? Segundo, que você não vive pela fé que eles viviam. Tá? Você quer entender, você fica perguntando muito, né? Tem gente que só fica questionando. Por quê? Mas aqui, porque... Tem gente, presta atenção como que é a minha vida. Eu prego há mais de 20 anos que o diabo foi aniquilado. Eu prego, eu ensino, eu mostro na Bíblia que o diabo foi aniquilado. E você acredita que ainda tem gente, ingraça, que vira e mexe, fica tentando achar texto para provar que o diabo não foi? Você acredita nisso, uma coisa dessa? Eu tenho que passar por isso ainda. Mas esse texto aqui... eu estava vendo, eles dão uma de mané, né? Eu estava lendo aqui a Bíblia, aí eu achei esse texto. Vá se converter, irmão. Ou você crê ou você não crê. Se não crê, cai fora. Não seja pedra de tropeço na obra de Deus. Ou você crê ou você não crê. Não fica procurando o texto para tentar dizer que Deus está errado. Está procurando o texto para querer dizer que Deus está errado. Que é mentira, então. Eu não dou confiança para tais pessoas. Porque senão eu caio junto com elas. Eu não posso dar confiança. Um dia eu acabei uma mensagem aqui, uma pregação, aí a mulher estava aqui sentada, eu só vi ela anotando, ela estava marcando, e eu quieto, estou pregando. Acabou a pregação, ela levantou, eu falei, graças e paz, abençoada, ela falou, graças e paz, pastor. Eu não creio que o diabo foi aniquilado igual você fala, não. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala, irmã. Já começa, não sou eu que falo. Eu não creio que o diabo foi aniquilado. Para mim ele está aí, ele entra, ele sai, ele mexe. Falei, tá bom, então tudo bem. Aí ela pensou que eu ia fazer uma pregação só para ela. Tipo assim, eu acabei a pregação e agora eu vou pregar só para ela. Eu vou provar para ela, eu não tenho que provar nada. Tá? Você crê na Bíblia? Tá aí. Você não crê? Para mim não muda nada, eu continuo com 2 orelhas e vou seguir minha vida. Não pense que eu vou deixar de viver porque você não crê na Bíblia, irmão. Nem pensa isso, tá? Se você não concorda com a Bíblia, se você não crê na Bíblia, se você acha que não é bem assim, para mim não muda nada, irmão. Não pense que eu estou sem dormir porque você não crê. Não pense que eu estou sem dormir porque você não concorda. Eu não concordo quando ele diz. Se você não concorda, o problema é seu, eu continuo minha vida. Está claro ou não está claro? O justo vive por fé. Eu creio por fé. Pastor, mas e aquela igreja lá? Eu fui numa igreja uma vez e lá manifestou. As pessoas ficam querendo provar, sabe? Ficam me tentando, igual faziam com Jesus. As pessoas igual faziam com Jesus. Jesus um dia estava pregando e chegou um fariseu hipócrita por trás dele, nem falou graça e paz, não falou paz de Deus, paz do Senhor, não falou nada, nem bom dia, nem boa noite. Chegou, Jesus pregando, chegou lá, ei, com que autoridade faz essas coisas? Não é assim que você chega numa pessoa, né? Não é assim, irmão. Não é assim que chega numa pessoa. Com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus parou de pregar. Ele não respondeu. Ele fez uma pergunta. Ele falou, eu também te faço uma pergunta. O batismo de João era do céu ou da terra? No ar ficou. Responde a minha que eu respondo a sua. Você quer saber com que autoridade que eu faço isso? O batismo de João, sabe o João Batista, Mateus 3? Era do céu ou era da terra? Pera um pouquinho que eu vou lá. Nós vamos conversar ali. Aí eles pegaram, fizeram uma turminha e foram conversar assim de lado. O fariseu é fogo, né? Foram lá. Se nós falarmos que é do céu, então é do céu, é de Deus. Mas se falar que é de João Batista é profeta. Se nós não... Vamos fazer o seguinte, vamos falar que a gente não sabe. Senhor, nós não sabemos se era do céu ou se era da terra. Jesus disse, nem tampouco eu te digo com que autoridade eu faço essas coisas. Viu, abençoados?
O reino de Deus é assim. Então, na graça. Para Jesus. É assim que eu estou, irmão. Você crê, amém. Você não crê, não muda nada. Tem uma pessoa me perseguindo agora que está parecendo o diabo mesmo, hein? Descobriu meu WhatsApp, fica mandando mensagem e me xinga e amaldiçoa e ofende. A primeira vez que ele mandou xingando, ofendendo, mas falou um monte. E eu escrevi assim para ele assim, ó: eu oro para que os olhos do seu entendimento estejam iluminados. Efésios 1:18. E quebrou as pernas do homem. Ele me xingando, me maltratando e eu orando por ele. Eu estou muito preocupado se você vai me xingar, se você não concorda. Não estou nem dormindo, irmão. Isso aí não... Alguém consegue me entender? O meu nível de fé é outro, tá? Você está lá embaixo chutando meu calcanhar? Eu estou lá em cima. Aliás, não está nem pegando no calcanhar. Está pegando na sola da bota de aço que eu uso. Por isso que eu não sinto. Tá claro ou não está claro? Por isso que eu nem... Vai chutando aí, bobão. Vai acabar com seu dedo, vai quebrar a unha. Tá chutando a sola de aço. Eu nem sinto. Pode falar o que quiser. Pode xingar, pode amaldiçoar, pode... Tô nem... A vida da fé versus o andar por vista. Andar por fé é andar crendo no que Deus disse, ainda que vai contra os seus sentidos. Mas como que Deus disse que eu sou abençoado, se eu estou aqui desempregado? Fala que tem anjo em meu favor, o ladrão me pegou esses dias, pôs a bola na minha cara. O ladrão te matou? Não, eu estou aqui vivo com uma saúde. Então tem anjo em seu favor mesmo. Quem entendeu? Então tem anjo em seu favor mesmo. Sabe, tem pessoa que fica querendo juntar o sentido carnal e terreno com a fé. Aí vai conflitar, abençoado. Como que o diabo não existe? Eu fui lá na Igreja Universal e eu vi as pessoas se entortando, falando grosso. Falar grosso também sei falar. Entortar eu também sei entortar. O que você quer que eu faça? Aí uma vez uma mulher falou assim: eu vi o diabo lá, eu vi o demônio. Eu falei: a senhora viu o demônio? Eu vi, o demônio estava do meu lado. E como é que a senhora sabe que era demônio? Falaram que era demônio. Falei: então porque falaram? E se falasse que era o tio Patinhas? Se falasse que era o Mickey, que era o Chacrinha, o Silvio Santos, o que falasse você ia crer. Eu não creio no que falam, eu creio no que Deus disse. Deus disse que foi aniquilado, foi aniquilado, foi aniquilado. O diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14. Os demônios estão presos em cadeias eternas na escuridão, Judas 6. Principados e potestades foram despojados. Sabe o que é despojar? Tirar o poder. Colossenses 2,15. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo. E deles triunfou, venceu, derrotou, aniquilou na cruz. Para quem crê na Bíblia, Colossenses 2,15. Então eu não quero saber o que os meus olhos veem, eu não quero saber o que os meus ouvidos ouvem, eu quero saber o que Deus disse, porque se estiver escrito, eu creio, isso é viver por fé. Agora as pessoas, quando digo pessoas, digo os crentes, eles deixam de viver pelo que está escrito, para viver pelos que eles estão vendo. Quem está me entendendo? Mas eu vi. Mas eu senti. Tem uma mulher que, quando ela fala comigo, ela só fala como que ela entende. Ela não cita um versículo. Ela não cita um versículo. Como eu entendo. Eu não quero saber como você entende. Eu quero saber como é que está escrito. Amém? Está claro ou não está claro? Para mim não me interessa como você entende, irmã. Não me interessa como você entende. Não me interessa como você vê. Só interessa uma coisa: o que está escrito. Só isso interessa. Isso é 1 Pedro 4,11. Quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Não vem me falar como você vê, não vem me falar como você entende, não vem me falar como você acha. Me fale como está escrito. Aí nós vamos conversar.
Se você falar como você vê, eu vou falar assim, tá bom, então amém, um abraço. Mas você não vai não, eu não vou nada, é você que vê assim. Esse é um direito seu, como você vê, como você pensa. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, deve falar como está escrito. Alô, a minha mente de Cristo já está dominada, já está acostumada a raciocinar, a pensar em linha com a palavra. Alguém entendeu essa frase? Diga comigo, a minha mente deve estar acostumada a pensar, a raciocinar em linha com o que está escrito. Mas eu encontro crente aí que só raciocina em linha com o que ele vê. Ah, pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar. Então para de ser crente, irmão. Porque crente não anda por vista, crente anda por fé. Está claro ou não está claro? Aqui, ó, 2 Coríntios 5,7. Diga bem forte, andamos por fé e não por vista. E o que é andar por fé? Diga, andar por fé é andar pelo que está escrito. Diga, ainda que meus olhos vejam outra coisa. Você entendeu mesmo? Porque por vezes seus olhos vão ver outras coisas. Claro, você está num mundo terreno carnal. Você está num mundo terreno carnal. 2 Coríntios capítulo 4, na mesma página. 2 Coríntios 4, verso 18. Ninguém cala minha boca não, hein? Só para ficar claro isso para vocês, tá? O único que pode calar minha boca é aquele que abriu. Amém, abençoado? É o único que pode tapar, calar, me impedir de falar, é aquele que abriu. E cada dia que passa ele abre mais. Tá? Eu não temo cara feia, cara feia para mim é fome, tá? Então tá com fome, vai comer alguma coisa. Eu não temo cara feia, eu não temo ameaça. Não perca seu tempo me ameaçando que eu não dou um pingo de valor, tá? Não dou um pingo de valor. Ameaça, isso não muda nada para mim. Não muda nada. 2 Coríntios 4, verso 18. Depois que eu descobri que o Criador dos céus e da terra está em mim, e me ungiu, e me enviou, e me autorizou, vou temer quem? Quem que eu vou temer? Não tem mais o que fazer, irmão. 2 Coríntios 4, verso 18. Olha lá. 2 Coríntios 4, 18. Portanto, nós, Paulo de novo falando dele e daqueles que estavam com ele. E se você vai vivendo como Paulo, então você pode se incluir. Porque se você for um carnal que só anda por vista, né? Só anda pelo seu raciocínio, mas pelo que eu recebi esse mês aqui, deixa eu ver, 50, 10, e 100, 200, e pelo canal, pelo que eu estou vendo. Não, se você anda pelo seu raciocínio, irmão, então você não pode falar nós. Tá? Você não pode falar nós. Andar por fé não é andar pelo que você está vendo. Porque Moisés viu na sua frente um mar que não tinha como atravessar, e olhando para trás, Faraó com um exército. Não era Faraó e mais 3 ou 4, era um exército, com lança, com espada, com varapaus, com cavalo de guerra, escudo, capacete. Então o negócio ia ficar feio, irmão. O negócio ia ficar feio. Andar por fé é andar por fé, crendo naquilo que você não está vendo, que Deus é com você, que tem anjo em seu favor, mesmo que você não está vendo. E mesmo que seus olhos falam, o ladrão está chegando, o bicho vai pegar. Olha a fornalha sendo aquecida. Olha os leões do seu lado. E lá dentro, Deus é comigo. Deus é comigo, nenhum mal me sucederá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Há anjos em meu favor. Isso que é andar por fé. Alô? Se é para ter medo do ladrão, pode parar de ler a Bíblia, tá? E vai seguir sua vida lá fora. Aí você contrata um segurança, tá? Compra uma arma, contrata um segurança, contrata rota, né? Para andar com você 24 horas por dia. Se você precisa de uma segurança terrena e carnal. A nossa segurança vem de Deus, por isso que Ele envia anjos ao nosso favor. A nossa prosperidade não vem do governo. Nossa prosperidade não vem do nosso chefe que dá aumento no salário. Nossa prosperidade vem de Deus. Porque o povo de Israel ficou 40 anos no deserto e as roupas deles não envelheciam. Nem a roupa, nem o chinelo, a sandália. Andaram 40 anos e a sandália não gastou, a roupa não rasgou, não ficou velha. O que é isso aí? Quem pode falar? Deus!
2 Coríntios 4,18. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem. Está claro ou não está claro essa frase? Não atentamos nas coisas que se veem. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se vê. Alô, tem lógica isso? Não é que a pessoa fala atentar. Atentar é prestar atenção. É aquilo que chama mais atenção sua. O Paulo está dizendo assim, olha, eu creio mais naquilo que eu não vejo do que naquilo que meus olhos estão vendo. É isso que ele está dizendo. Não é uma coisa de louco? A ciência não comprova isso. O psiquiatra fala, você está louco mesmo, pai. Como é que você está crendo você está crendo no nada? Não, no nada não, estou crendo em Deus. Mas Deus não tem como ver. Não tem como ver, mas tem como crer nele. E como é que crê em Deus sem ver? Diga, pela fé. Portanto, nós não atentamos, segundo Coríntios 4,18, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais. Nossa, eu vi um carro, um dia vai enferrujar, vai acabar de ter aquele carro. Nossa, eu vi uma casa, um dia a casa também cai, o cimento fica fraco. Nossa, mas eu vi, tudo coisa da terra vai acabar. São temporais. Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais. E as que não se veem, por exemplo, Deus, os anjos, o céu, o paraíso, são coisas eternas. Então, por sensatez, por inteligência, é melhor crer nas coisas que não se vê. Diga, porque as coisas que não se vê são eternas. 1-0 para a fé. A razão está perdendo agora. A razão está perdendo, porque é mais inteligente, que é a razão, crer naquilo que você não vê. Bom, para terminar, vamos lá em João capítulo 20 agora, tá? O assunto, hoje é a quarta parte, o assunto hoje, fé versus andar por vista. Ou seja, fé versus os sentidos, né? E a emoção também é um dos sentidos, né? Ai, pastor, eu senti que eu devo. Você sentiu? Eu não estou sentindo nada, irmão. Eu não estou sentindo nada, tá? Eu ando pelo que está escrito. Tem gente assim, né? Eu senti que eu devo fazer. E vai lá e se lasca. Eu conheci um cara agora, eu estou sentindo de casar com ele. Vai, besta, vai. Vai que sabe que vai. Vai nessa de sentindo. Estão me entendendo? Não é assim que o crente vive. Hebreus 10:38, o justo vive por fé. Ele não vive pelo que ele sente. O sentimento é carnal. Eu estou sentindo uma coisa gostosa. Já não estou mais sentindo, estou sentindo uma raiva. Estou sentindo. Sentimento não é fundamento para nós andarmos, né? Estou com uma vontade de comer um trem. A estação é aqui perto. Então nós não andamos pelo que nós sentimos. Diga, nós andamos pelo que está escrito. Tá claro isso para você, benção? Dá um sinal se está claro. Diga, eu devo andar pelo que está escrito. Ainda que os meus olhos veem outra coisa. Diga, e vão ver mesmo. Vai ver mesmo, porque o Sadraque, Mesaque e Abednego viu o quê? Eles viram uma piscina, uma fornalha. Se fosse lançado na piscina ia ser uma maravilha, né? Joga na piscina, fica lá, suquinho de limão, dá um mergulho. Mas não era piscina não, era fornalha. Tá? O Daniel foi colocado aonde? No meio de um monte de gatinhos siamês, angorá. Leões. O Sansão, ele ia atravessar uma vila, de repente ele encontrou o quê? 3 menininhos de 2 anos? 1000 homens. 1000. Irmão. Então diga comigo, eu devo andar pelo que está escrito. Mesmo que os meus olhos veem outra coisa. Diga, e vão ver mesmo. Está claro ou não está claro? Vai ver mesmo. Porque você é lançado numa cova que tem, ao invés de gatos, leões. Você vai falar o quê? Que é mentira? Não estou vendo nada disso, é só uma ilusão. Vai que os leões vão te acabar com você, se a sua fé não estiver ativada. Você está no dia a dia, dá de cara com Golias.
Ah, não, é só uma miragem. Como que é aquele negócio lá? Das imagens lá? Porque eu esqueci o nome. Não, Blue, não queria? Como que é? Blue Beam? É só um projeto Blue Beam, que é imagens holográficas. Não é Golias, não é Golias. Eu vi 3 carros pegando fogo, irmão. Não era imagem holográfica, não, era realidade. O Daniel tinha vários leões do lado dele, não era imagem, não, era real, irmão. Cada fungada, leão. Senhor, meu pastor, nada me falta. Há anjos em meu favor, eu creio pela fé. É o que ele tinha que fazer, ué. Era o que ele tinha que fazer. Ele não tinha outra coisa que fazer. E vou falar mais pela fé, hein? Eu tenho certeza que ele não murmurou e nem amaldiçoou. Também tá louco, hein? Deus não tá vendo que eu fui jogado na cova? Onde está Deus agora? Estou aqui desempregado, porque tem crente assim, né? Tem crente assim? Estou desempregado, estou na igreja, eu dou minhas ofertas, eu não falta um culto, Deus não está vendo. Mas o Daniel não fez isso, não. Alguém pegou essa? Diferente, né? Diferente, né? O Daniel foi jogado injustamente na cova dos leões e não reclamou nada. E o Jó? Quer que eu fale do Jó? E o Jó? É invejável, claro que é. A fé deles era invejável. Por isso, Hebreus 11, Paulo se dedicou só para falar deles. De Abraão, de Jacó, Claro, a fé deles era invejável. O homem tem filho, os filhos morrem. Tem uma casa boa, a casa cai. Plantou arroz, plantou milho, o fogo caiu do céu, acabou com tudo. Tinha várias jumentas, tinha vários camelos, morreram todos. E o cara não murmura, não reclama, continua congregando. Continua congregando. Quantos que eu já vi, hein? Também não vou mais na igreja, porque também... então vai. Não é igual os da Bíblia nunca. Aí depois fica me perguntando por que Deus não é com eles como era... Claro, não vai ser nunca. Porque olha o que aconteceu com Jó, e ele falou assim... Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Quer uma melhor? Melhor de Jó. Deus deu e Deus tomou. E na Universal? Tem que se revoltar contra Deus. Eu não aceito isso. Tem que se revoltar contra Deus. Tem que pôr Deus, encostar Deus na parede. Eu não sei que eles... Aliás, eles nem Bíblia não lêem, né? Eu ia falar que Bíblia que eles lêem, mas eles nem Bíblia não lêem. Porque se lesse, ia ver que Jó não fez isso. Ia ver que Daniel não se revoltou com ninguém. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados injustamente na fornalha. Não se revoltou contra Deus, não fez nada. Pelo contrário, oraram e temiam a Deus. E Deus os livrou. Por isso, ao Senhor. O Deus da Universal é outro Deus, não é o nosso Deus, né? Não é o Deus da Bíblia, é outro Deus. Eu acho que o Deus lá é Mamon, né? Pelo que eu já fiz nos meus estudos, o Deus lá deve ser Mamon. Os 99% que Deus lá é Mamon. João 20, para terminar. Quem já achou João 20? Tenho aí mais uns 5 minutinhos. Já achou João 20? O assunto hoje, fé versus andar por vista. Pastor, pelo que eu estou vendo aqui não vai dar não. Irmão, para, irmão. 20 anos em graça, 40 anos de crente, não aprendeu ainda a viver pela fé? Tá de brincadeira comigo, né? Você ouviu um amém? Eu tenho que falar assim mesmo. 20 anos de crente, 30 anos de crente, 10 anos de crente, não aprendeu ainda a crer em Deus? Ainda está murmurando, ainda está reclamando? Aí não dá, né, irmão? Vai ler a Bíblia e ver se as pessoas reclamavam, se murmuravam. Por isso, Paulo diz com orgulho, Hebreus 10, 39, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Claro, Paulo foi açoitado, Paulo apanhou, Paulo foi injuriado, foi preso. E não reclamou, não murmurou. E 1 Pedro 4, glorificai, pois, a Deus por ser padecido, ou por padecer pelo nome do Senhor. Mateus 5, por ser perseguido. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando mentindo. Quer dizer, é o contrário. Tem gente se revoltando, tem gente amaldiçoando, ficando com raiva de Deus, ficando de mal de Deus, sai da igreja. Está tudo errado. Na Bíblia eles davam glória a Deus. Que maravilha! Glória! O que foi, João? Acabei de tomar um açoite agora que você nem imagina.
Puxa, foi muito legal. Mas como é que foi? Eu estava falando de Jesus, os fariseus vieram, os judeus, e desceram a borracha de nós. E açoitaram eu e Pedro, e depois Tiago chegou também. E Paulo, ficou sabendo de Paulo? Paulo foi preso, foi, oh glória a Deus! Na Bíblia é assim. Não é igual ao universal não, irmão, é igual na Bíblia é assim. Não existe se revoltar contra Deus. Está claro ou não está claro? Sim, isso é heresia. Herege falando heresia, né? Falso profeta, falsas igrejas, falsos ministérios, falsos evangelhos, tudo é falso. Então vai dar uma falsa interpretação, um falso sentido da Bíblia, né? Vai terminar. João 20, 24. Eu termino em alguns minutos. João 20, 24. Ora, Tomé, chamado Dídimo. Dídimo, para quem não sabe, significa um dos 12. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele era um dos 12. João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Porque Jesus já tinha ressuscitado aqui em João 20, tá? Estou lendo João 20, ele já tinha morrido na cruz, passou 3 dias e ressuscitou. 25, João 20, 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Você viu o Senhor? Sabe esses crentes que condungam assim baixinho? Não tem crente assim? Irmão, vamos lá pela fé, vamos vencer. Eu soubesse o que estou passando, ele não tem crente assim, né? Que fica condungando, sabe? Condungando. Deixa eu contar. Tem anjo a seu favor. Anjo, meu favor, se soubesse o que aconteceu essa semana aqui. Né? Tem gente que fica assim condungando. Então, né? João 20, 25. Disseram: Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal. É tudo ao contrário da mensagem de hoje, né? O assunto hoje é fé versus o andar por vista. O Tomé queria ver, ele precisava ver. João 20, 25. Se eu não vir, ele falou, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser ali o dedo, olha lá, ele estava andando pelos seus sentidos. Tato, eu tenho que pôr meu dedo ali. Vai que é um fantasma, vai que é uma imagem holográfica, aí eu coloco a mão, não tem nada, é só uma tela, um telão, né? Irmão, Tomé, vimos o Senhor. Viram aonde? No telão? Acho que ele pensou isso, né? Porque no telão você não pode tocar nele, né? Então, se eu pôr o dedo lá, aí eu vou crer que é ele. Eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar e eu tenho que ver. Tem nada a ver com a vida da fé. Quem está entendendo? João 20, 25. Se eu não vir, o Tomé falou, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão do seu lado, olha como que ele foi firme. De maneira nenhuma eu crerei. Nossa, que convicção que ele tinha, hein? E tem gente que não tem essa convicção na Bíblia, né? Já leu Hebreus 2,14, já fez o estudo sobre Hebreus 2,14, né? Ezequiel 28, 19, com João 19, 30, é igual a Hebreus 2,14. Quer que eu fale de novo a conta? A conta é essa, ó. Ezequiel 28, 19, mais João 19, 30, é igual a Hebreus 2,14. Quer que eu fale de novo? Devagarzinho. A conta é essa, a conta espiritual. Ezequiel 28, 19, mais João 19, 30, é igual a Hebreus 2,14. Essa é a conta. Está claro ou não está claro? A última vez, hein? Ezequiel 28, 19, mais João 19, 30, é igual a Hebreus 2,14. Mas aí, às vezes eu encontro Tomé também, né? Não, de maneira nenhuma eu crerei. Eu acabei de vir da Universal, ouvi o diabo lá. Essa conta aí está errada. Ezequiel 28, 19 está errado. João 19, 30, Jesus é um mentiroso então? É isso? Em João 14, 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora você fala que ele é um mentiroso. Não é isso então. Então, ele disse tudo está consumado, mas não está consumado. Então ele mentiu. Não é isso.
estou conversando com o Tomé agora, desculpa, eu esqueci de vocês, tá? Agora estou falando com o Tomé. Que o Tomé, ele fala assim, ó, de maneira nenhuma eu crerei. E meu tio? Ele já morreu, eu posso falar mesmo. Quando estava vivo eu falei, imagina morto. O meu tio, Flora, se o diabo não existe, então vou rasgar a Bíblia. Morreu. Eu acho engraçado como que tem crente que acha ruim que o diabo foi aniquilado. Olha o tamanho da fortaleza na mente, hein? Alô? Vamos usar um raciocínio humano terreno. Por um instante, vamos usar raciocínio humano terreno. O diabo tal, maligno, e entra e sai, e mata, e não sei o que lá. Aí você ouve a graça fala que quando Jesus morreu na cruz, aniquilou o diabo, agora você está livre. Estou livre? Está louco? O que é isso? Eu não aceito isso aí. Onde se viu eu estar livre? Não, eu quero o diabo de volta. Eu não aceito. Cadê o diabo? Eu quero ele de volta. Tem crente assim, tem crente que acha ruim da Bíblia falar que Jesus aniquilou o diabo. Não é engraçado? Não é? Parece engraçado, né? Mas não é engraçado. É uma enorme fortaleza na mente carnal de tais crentes. A pessoa, ao invés de ficar feliz e dar glória a Deus pelo que Jesus fez na cruz, aniquilando o pecado, Hebreus 9, 26, e aniquilando o diabo, Hebreus 2, 14. Não, a pessoa não, ela acha ruim. Não tem pecado? Para de ouvir esse pastor aí, hein? Esse pastor aí fala que não tem pecado. É, isso aí. Ouve o falso profeta que fala que está cheio de pecado diante de Deus. Está certinho, tá? É isso aí mesmo. Vai lá ouvir o falso profeta que fala que você é um pecador, fala que você vai para o inferno. Vai lá ouvir ele. É isso aí, certinho. Vai lá ouvir o falso profeta que fala que o diabo está na sua vida. É isso aí, irmão. Não crê na Bíblia, não. Crê no falso profeta que fala que o diabo está na sua vida, tá? A Bíblia fala que Jesus na cruz aniquilou ele, mas você não quer crer, você quer crer no falso profeta. Então tem que se lascar mesmo. Vai lá ser enganado lá, tá? Porque Jesus disse em Mateus 7,15 que existem lobos disfarçados em ovelhas. Então vai lá ouvir o lobo. Se você não quer ouvir a ovelha, vai lá ouvir o lobo e ser enganado pelo lobo. Porque aqui é lugar para a ovelha. Tem ovelha aqui? Tem ovelha aqui? Dá glória a Deus, tem ovelha aqui. Tem ovelha aqui? Tem ovelha aqui? Isso aqui é para ovelha. Para ovelha. É assim que Jesus fala. Com os fariseus, Jesus era rígido. Mateus 23, ai de vós, hipócritas fariseus. Não era assim que ele falava? Com os fariseus ele era rígido. Mas com as ovelhas, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados. Com o fariseu, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mas com as ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, jamais. Está claro ou não está claro? Para Jesus, mais uma vez. Fariseu não tem moleza não. Tem que descer a borracha em fariseu. E para terminar, João 20, aqui no 26, João 20, 26, mais 2 minutinhos, João 20, 26. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa. Quer dizer, então que Tomé falou, não, eu não vou crer nunca, só se eu tocar, só se eu ver, de maneira nenhuma eu crer. Aí acabou, passou 8 dias, 26. 8 dias depois, estavam de novo os discípulos dentro da casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, está claro ou não está claro? Quem crê na Bíblia? Crê na Bíblia? As portas estavam trancadas, Jesus, quem? Maria, amém? Não é Maria? Não sei como tem gente que pede para Maria ainda, né? Maria morreu, a Maria morreu, mas Jesus ressuscitou. Por isso que ela não pôde entrar, nem lá, nem em lugar nenhum. Ela nunca entrou em lugar nenhum. E eu não tenho nada contra Maria, tá? Nem Maria, nem Paulo, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão. Ninguém entrou em lugar nenhum. O único que entrou num lugar com as portas fechadas foi Jesus. Está claro ou não está claro? Isso aqui o padre devia ter ensinado isso no catecismo, né? O padre deveria ensinar isso no catecismo. João 20, verso 26. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco.
Digam amém. 27. Então disse a Tomé, Jesus foi nele direto. Estava Tomé e todos os discípulos ali. Jesus foi direto nele. Disse Jesus a Tomé, põe aqui o teu dedo. Ele já foi direto. Ele não falou assim, Tomé, eu fiquei sabendo que... Não, já foi direto. Pai, seja com você. Tomé, você, vem aqui. Põe o dedo aqui, rapaz. Põe aqui, ó. Você não estava duvidando de mim? Mais ou menos assim. Você está achando que eu sou mentiroso? Eu não falei que eu ia ressuscitar o terceiro dia? Falei ou não falei? Quantas vezes eu falei que eu ia morrer e que eu ia ressuscitar? E você não estava... Você achou que eu estava mentindo então, Tomé? Não, Senhor, não. Não, Senhor, eu estava brincando, não. Não estava brincando, não. Eu vi. Você não creu. Eles falaram que eu ressuscitei e você não creu. Você disse que de maneira nenhuma você ia crer se você não visse e não tocasse. Falou ou não falou? Falei. João 20, 27. Então disse a Tomé, põe aqui o teu dedo. Você não quer ver? Vê as minhas mãos. Você quer ver, né? Então você quer ver? Está aqui, Tomé, minhas mãos. Vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Pode beliscar. Pega assim, vê se sou eu mesmo, né? Ele fez isso, Tomé. Vê se sou eu mesmo, né? Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Você não crê em Hebreus 2,14? Não seja incrédulo, Tomé. E depois você fala que é crente ainda, né? Eu sou crente há 35 anos. Você é crente coisa nenhuma. De crente você não tem nem orelha. Se você fosse de verdade crente, você já estava crendo faz tempo em Hebreus 2,14. Que Hebreus 2,14, em todas as Bíblias, diz que Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo. É o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que a sua Bíblia diz. Então você não é crente coisa nenhuma. Você é igualzinho Tomé. Só mora em outra cidade e mora no Brasil. Só muda isso. Mas é igualzinho Tomé. João 20, 28. Aí depois disso, né? Disse o Tomé, Senhor... Cadê o testemunho de Jeová? Não veio hoje aqui? Hoje não tem testemunho de Jeová? Porque até Tomé chamou Jesus de Deus. Ficou ruim agora, né? Você quer testemunho de Jeová, fala que Jesus não é Deus, né? Está pior que Tomé, né? Que até Tomé, que era incrédulo, chamou e reconheceu Jesus como Deus. E eu tenho a Bíblia lá, a versão tradução do Novo Mundo, eu tenho, tá? Eu tenho umas 4 Bíblias de testemunho de Jeová, e fala igualzinho. O Tomé lá fala a mesma coisa, chama Jesus de Deus. Agora ficou ruim, né? Acho que o Charles Taze Russell não ensinou direito os russelitas, né? Porque ele criou a seita Testemunho de Jeová e falou para todo mundo que Jesus não é Deus, e não falou que o Tomé reconheceu Jesus como o próprio Deus. Não vai falar que a Bíblia está errada, porque na tradução do Novo Mundo também tem João 20, versículo, está aqui, ó, 28. Está claro ou não está claro? João 20, 28, terminando em 1 minuto. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, Tomé, porque me viste, creste? Mas também, Senhor, eles chegaram aqui dizendo que viram o Senhor, como que eu ia acreditar? Mas Tomé, mas eu não falei para você que eu ia citar? Tomé, falei ou não falei? Não, vem aqui, Tomé. Quantas vezes eu te falei lá em Mateus, em Marcos, quantas vezes eu falei que eu ia morrer e que eu ia ressuscitar? Não, falei ou não falei? O senhor falou, tal. Mas por que você não creu quando... Porque... Aí ficou gaguejando. João 20, 29. Porque me viste, creste? Olha, Tomé, para terminar a pregação hoje, tá? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então eu sou um bem-aventurado. Ou melhor, nós somos bem-aventurados, né? Porque nós não vimos, mas se está escrito, eu creio. Uma salva de palmas ao Senhor. Somos bem-aventurados, está escrito, eu creio. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado.
Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.